O medo. Hoje, aqui no Só Nos Resta Aprender, vamos falar sobre o medo, esse sentimento primário e que, portanto, tanto tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso ser nesse estágio da vida, especialmente com o nosso processo de autoconhecimento. Autoconhecer-se necessariamente será estudar o medo. Vamos lá? Na passagem de hoje, Jesus orienta assim os discípulos: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Lá em Mateus 10, versículos 17 e 18. Aqui Jesus nos orienta a nos acautelar dos homens, porém, porque antes ele tinha nos estimulado a ser como as pombas e as serpentes. Olha que interessante. Jesus nos dizendo: sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes, mas acautelai-vos dos homens. Muito significativo que a gente seja orientado nesse sentido e importante a gente pensar essas orientações, o que Jesus terá querido dizer com isso, à luz da eternidade, sempre tendo como pano de fundo o entendimento de nós no contexto maior da evolução. Nós, nesse contexto maior da evolução, já ensinaram os espíritos, nós estamos evoluindo não do macaco ao humano, parte tão pequena que percebeu Charles Darwin na sua teoria da evolução, mas do átomo ao arcanjo. E os espíritos nos elucidam que nós estamos tão distantes do átomo quanto do arcanjo. Muito significativo que nós nos percebamos nesse contexto, nessa transição, nesse processo de evolução, porque é dele, mais precisamente dos animais, que a gente herda o medo. É dos animais e seu instinto de preservação, de conservação, que força principal que rege o seu comportamento, os seus movimentos, a sua vida, que nós herdamos o medo. E ele, coagulado, degenerado, apodrecido, se transforma no homem em egoísmo. É claro que o animal não é egoísta, e é claro que o egoísmo não é apenas medo, é uma involução, é uma degenerescência desse medo. Porque se o medo faz o ser pensar apenas em si, na sua própria sobrevivência, o egoísmo exclui completamente tudo que não é ele, considerando apenas o meu carro, a minha família, o meu eu, o meu interesse, o que é meu. Uma ilusão na qual temos vivido por muito tempo. Pensar no medo, então, é nos situar entre o animal e o nosso destino de luz, nessa grande trajetória entre o átomo e o arcanjo. O que é a sublimação do medo? Como trabalhar o medo? No senso comum, o oposto de medo é coragem. Mas será?
será que esse medo e essa coragem não estão restritas ao campo do ego, ao sentido de que medo eu tenho contra aquilo que me mata, em suma, tudo aquilo que me ameaça, dos acidentes, as doenças, as ameaças à minha vida, o medo de ser, o medo de ameaçar. Lembra de Beto Guedes, o que inspirou o nome da nossa série aqui? Ele diz que o medo de amar é o medo de ser. Nós vimos carregando esse medo e parece apenas que o que se opõe ao medo do que é adverso aos nossos interesses seria a coragem de lutar pelos nossos interesses, ou seja, está tudo adstrito, tudo reduzido ao ego. Não, o antídoto ao veneno do ego, o antídoto ao veneno do medo, não é essa coragem, essa temeridade, essa exposição desnecessária à vida que nós temos exaltado nos heróis. O oposto, o antídoto do medo é a fé. Se o medo caracteriza o animal e a fé caracteriza o arcanjo, nós que estamos no meio dessa evolução, precisamos entender o quanto a confiança no sentido positivo de todas as coisas vai um dia fazer, quando ela for robusta, mas vai fazer cada vez mais a cada conquista de fé que nós tivermos, com que nós saímos de casa mais confiantes, cada vez menos defensivos, menos perseguidos, menos desconfiados. Sem dúvida é uma conquista fundamental. Mas aí surge uma última pergunta que nós não podemos deixar de tocar nesse nosso rápido estudo, nessa nossa rápida reflexão. O que é fé? Que fé é essa? Então, para eu superar e sublimar o medo, eu preciso fazer os cultos, participar de uma instituição, preservar os dogmas, os ritos, os mandamentos, fazer as contribuições, os louvores. Evidentemente que não se fala dessa fé, mas da fé essencial. A fé é o que une a criatura ao Criador, conscientemente. Ou seja, para nós nos unirmos ao todo, a Deus, à realidade, para nós nos integrarmos no universo e no mundo, nós temos dois caminhos, não excludentes, mas complementares. O caminho do entendimento, do conhecimento das leis da vida, do conhecimento do funcionamento da natureza, ou seja, o caminho da ciência e da filosofia, e temos o caminho da emoção, da integração, do sentimento, do sentir-se integrado ao todo, que é o caminho da fé e do amor. Segundo Emmanuel, o amor e o entendimento, o conhecimento e a fé são as duas asas através das quais nós nos elevaremos ao reino dos céus. Então, quando a gente fala da fé que vai vencer o amor, é a fé raciocinada, é a fé lúcida, é aquela que pode enfrentar a razão em todos os tempos e prevalecer. Prevalecer na vida, nas nossas relações e prevalecer dentro de nós mesmos, onde, essencialmente, precisa ser integrado o amor e a razão. Um grande abraço, um grande convite e até a próxima.
que a gente continue aprofundando dentro dos nossos limites e estimulando outros aprofundamentos. Assim seja. Fé e razão, amor e entendimento para todos nós. Até a próxima.